Olá, como você está? Espero que esteja tudo bem, em paz, como deve ser. Hoje, mais uma edição aqui do nosso Café com Jesus. Êxodo 31 está na lista aqui para a gente poder ler e refletir depois. Acompanhe comigo. Êxodo 31, a escolha dos artesãos do tabernáculo. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. O dia de sábado, disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte do Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo povo de Deus. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura breve hoje de Êxodo 31. E agora, Pai, na reflexão que vamos fazer, vai à frente, em nome de Jesus, amém. Gente, então agora, Êxodo 31 é um marco, né, na transição aí entre o projeto arquitetônico do tabernáculo, aquele encarte lá que nós vimos, e o início agora da sua execução prática. Então daqui para frente, aquele período que a gente estava ali só no manual, agora começa a ter a sua questão prática aí, revelando inclusive a vocação humana e a santidade divina que se entrelaçam ali na caminhada da fé. Nós vamos dividir então em 2 blocos, né, poucos versículos aqui. O primeiro bloco então fala-se ali do versículo 1 até o 11, o chamado e a capacitação de quem? Bezalel e Oholiabe. O Senhor fala então a Moisés, confirmando que escolheu especificamente esse pessoal, o Bezalel aí da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, concedendo-lhe sabedoria, inteligência, conhecimento e habilidade técnica para toda espécie de obra artística, os trabalhos em ouro, prata, bronze, pedras e madeira. Deus também designou Oholiabe, que é da tribo de Dan, e concedeu habilidade a todos os artesãos para que executem rigorosamente tudo o que foi ordenado para o tabernáculo, seus móveis, utensílios e vestes sagradas. Veja só, o primeiro cheio do Espírito da Bíblia não foi um profeta ou sacerdote. Se você está pensando isso, como muitas pessoas pensam, né, que a primeira pessoa descrita na Bíblia como cheia do Espírito de Deus, ali foi um rei, um profeta ou um sacerdote, na verdade, gente, foi Bezalel, aqui a gente pode ver no versículo 3, um artesão, um trabalhador braçal e um artista. Isso resgata então para nós o conceito bíblico do trabalho artesanal e prático. A arte, o design, a marcenaria, a engenharia, a serviço de Deus não são tarefas menores de modo algum, inclusive tem esse privilégio, né, em comparação aí ao ministério aqui, como a gente tem aqui da oração e do ensino, e a capacitação espiritual de Deus alcança também o intelecto e essa habilidade manual. E os nomes dos artesãos, para você saber, o caso de Bezalel, né, significa na sombra ou sob proteção de Deus, e aí temos o Oholiabe, que significa então a tenda do Pai, e Ur, que significa, também está mencionado ali, associado à luz ou à nobreza. O mesmo Ur, lembremos, né, que ajudou a segurar ali os braços de Moisés na batalha contra os amalequitas, ali em Êxodo 17. E aí nós vemos aqui que para construir a tenda do encontro, o tabernáculo, Deus chamou aí aquele que vive na sombra de Deus e aquele que celebra a tenda do Pai.
Bezalel e Oholiabe, que significa então isso, na sombra de Deus e a tenda do Pai. Que legal, né? Aí temos o bloco 2, dos versículos 12 até o 17, e aí temos aqui a questão de que Deus ordena a Moisés que instrua os israelitas a guardarem rigorosamente os seus sábados. O sábado, então, é estabelecido como um sinal perpétuo entre Deus e os filhos de Israel, de geração em geração, lembrando ao povo que é o Senhor quem o santifica. Bom, é um descanso sagrado, né? Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º descansou. E a violação desse mandamento previa a pena de morte e o desfavor do povo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? A fusão do trabalho com o sábado ali no final do capítulo. Bom, pode parecer estranho que logo após Deus detalhar a construção de uma grande obra comunitária, como nós vimos ali nos versículos 1 a 11, o primeiro bloco, ele muda então abruptamente esse assunto para a guarda estrita do sábado, dos versículos 12 até o 17. Mas essa colocação, essa justa posição, ela é proposital. Primeiro, o limite da obra divina. Mesmo a construção da casa de Deus, o tabernáculo, isso não justificava violar o descanso do sábado. Os rabinos mais tarde identificaram, para você ter um conhecimento aí, 39 categorias de trabalho proibidas no sábado, com base exatamente nos trabalhos de engenharia necessários ali para erguer o tabernáculo, descritos aqui nesse capítulo. E aí a gente tem a questão da reflexão prática, que Deus lembra aos israelitas o que fazer. Deus lembra aos israelitas que o fazer, o trabalho, né, ainda que sagrado, não deve engolir o ser, o relacionamento, a aliança com Deus, nem o serviço a Deus pode substituir a comunhão com o Senhor do serviço. Mas afinal, se o próprio Deus declara aqui em Êxodo 31 que o sábado é um sinal perpétuo, uma aliança perpétua, por que a maioria dos cristãos hoje guarda o domingo, né? Ou até mesmo não guarda um dia específico da mesma forma legal que o Antigo Testamento? Então vamos tentar conciliar isso sem anular o texto bíblico, que isso é importante para a gente. Então veja só, a teologia cristã, especialmente ali de tradição reformada, né, e na hermenêutica da missão integral, compreende essa transição sábado para domingo a partir de 3 pilares principais. O primeiro é a natureza do sinal e também o conceito de perpétuo, aqui como tem no hebraico. Então, no hebraico bíblico, a palavra traduzida como perpétuo é olam. Olam, gente, não significa necessariamente eternidade abstrata do tempo, uma coisa perene, mas sim uma duração contínua dentro de uma ordem ou de uma era estabelecida, ou até o cumprimento pleno do seu propósito. Aí temos também o sábado como sinal pedagógico. O versículo 13 diz que o sábado era um sinal para que Israel soubesse que o Senhor o santificava. Um sinal, no hebraico, né, aponta para uma realidade maior. Então, quando a realidade apontada pelo sinal se cumpre plenamente, o sinal cumpre então o seu papel ali pedagógico e aí passa a se apresentar-se da maneira nova, no caso. E aí temos o cumprimento de Cristo, em que a principal chave hermenêutica do Novo Testamento é ali o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17, que Jesus não veio para revogar, para abolir ou para destruir a lei, mas para cumpri-la. Então o descanso do sábado, em Êxodo 31, apontava então para 2 coisas. Primeiro, a criação, nós vemos ali no versículo 17, e também a libertação da escravidão, que está lá em Deuteronômio, aí nós vamos ler ainda, capítulo 5, versículo 15. E ambas encontram o seu auge de que maneira? A sombra versus a realidade. O apóstolo Paulo aborda essa questão aí em Colossenses, de modo direto, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu vou ler aqui para vocês. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festa religiosa, à celebração da lua nova ou ao dia do sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, A realidade, porém, encontra-se onde? Em Cristo. Então, esse descanso definitivo, né, o autor de Hebreus vai falar isso também nos capítulos 3 e 4, e explica que o sábado do Antigo Testamento era uma prévia do descanso de Deus, e aí entramos no descanso perpétuo, não por parar de trabalhar no dia da semana, mas por descansar na obra consumada de Cristo na cruz, de modo que em Cristo o cristão vive no sábado de Deus
todos os dias. E aí, por que é que a igreja mudou isso para o domingo? Bom, a transição da guarda do sábado judaico para o dia do Senhor, que é domingo, no primeiro século, aconteceu por um motivo teológico fundamental para nós, que é a ressurreição de Jesus. Bom, uma coisa que você precisa saber é o seguinte: domingo não significa domínio de Deus ou Dei Domini. A palavra domingo do latim, dies dominicus ou dominica, significa literalmente dia do Senhor. Sendo dias, né, o dia, e dominicus, o adjetivo derivado de dominus, o Senhor. A forma, então, Dei Domini, né, significa algo como do Deus o Senhor, e o que não é um termo latino adequado ou correto. Então, essa mudança de nome do dia, domingo, né, foi formalizada no século IV pelo imperador Constantino e pela igreja para substituir aí o antigo nome pagão romano, que significava o quê? Dies Solis, ou dia do sol, do qual deriva inclusive o Sunday, né? O dia do sol, Sunday, ou Sunday, domingo aí no inglês, ao celebrar a ressurreição aí de Jesus no primeiro dia da semana. E a palavra italiânica também, quando nós falamos, por exemplo, hoje é domingo, hoje é domenica, é mais ou menos assim que nós falamos em italiano, e é a herdeira então direta desse latim vulgar, dies dominica, ou dia do Senhor. Enquanto línguas germânicas mantiveram essa herança do nome solar pagão, como por exemplo Sunday no inglês e o Sonntag, no alemão, né? O italiano e as demais línguas românicas, por exemplo, português, domingo, espanhol, domingo, e o francês, dimanche, preservaram essa marca bíblica do dia do Senhor, iniciada ali pelos primeiros cristãos. Bem, se o sábado, em Êxodo 31, celebrava a primeira criação, que culminou no sétimo dia, o domingo celebra a nova criação. Então, tínhamos aqui a primeira celebração no sábado, o domingo celebra então a nova criação, inaugurada na manhã de Páscoa, o oitavo dia ou o primeiro dia da semana. A prática apostólica é que os primeiros cristãos que eram judeus, eles continuaram frequentando ali as sinagogas aos sábados para evangelizar, mas se reuniam como igreja no primeiro dia da semana para partir o pão, orar e recolher as ofertas, como nós vemos em Atos capítulo 20, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Mas em Atos capítulo 20, versículo 7, na nova tradução na linguagem de hoje, fala assim: sábado à noite, guarda aí. Já em 1 Coríntios 16, 2, a mesma versão fala todos os domingos. Como é que a gente concilia isso? Bom, para nós hoje e para os romanos da época, o dia começa à meia-noite. Porém, gente, no calendário judaico, que era baseado ali em Gênesis, houve tarde de manhã, o primeiro dia, o dia começa ao pôr do sol. O sábado judaico começava no pôr do sol de sexta-feira e terminava no pôr do sol de sábado. Assim que o sol se punha no sábado, já era domingo, primeiro dia da semana, no cômputo judaico. E aí, em ambos os casos, a igreja primitiva, ela estava estabelecendo o costume de se reunir logo após o término do sábado judaico, né? No nascer do primeiro dia da semana, ou seja, o dia em que Jesus ressuscitou. Então, para você ficar sabendo dessas aí importantes curiosidades, né, que aí explicam para a gente algumas dificuldades que a gente tem de interpretação, e agora você está sabendo disso. E temos aí então, por último, a entrega das tábuas da lei, no versículo 18. Ao terminar de falar com Moisés no Monte Sinai, Deus entrega as chaves, as duas tábuas da aliança, as tábuas do testemunho, feitas de pedra e escritas pelo próprio dedo de Deus. Isso aqui a gente congela, daí a gente vai voltar a falar depois, né, aqui no capítulo 31, no capítulo 32, e aí a gente pode entender algumas coisas que vão acontecer ainda para frente, mas isso são cenas do próximo capítulo. Qual que é o destaque aqui de Êxodo 31? Que esse capítulo, ele equilibra então a capacitação divina para o trabalho prático e artístico com a importância do descanso sagrado, mostrando que o serviço de Deus é guiado pelo seu Espírito, mas deve sempre respeitar os limites, né, da sua santidade. E em único movimento, o texto então apresenta a primeira menção bíblica de homens expressamente cheios do Espírito, Bezalel, Oliabe, todos ali os artesãos, para exercerem a arte, a engenharia, o trabalho manual, e reafirma o sábado como sinal perpétuo que resguarda a aliança de Israel contra o ativismo e a exploração, e encerra o ciclo no Monte Sinai com a entrega das tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus. Assim, Êxodo 31 nos ensina que todo talento técnico encontra sua verdadeira dignidade quando capacita o culto e o serviço a Deus,
desde que submetido ao ritmo do descanso e à soberania da sua palavra. E qual que é o nosso desafio pessoal para hoje, encerrando aqui a nossa conversa breve hoje, é de que Deus nos dê a humildade para que a gente possa reconhecer tanto as nossas habilidades práticas de trabalho, quanto o nosso tempo de descanso, pois todos pertencem a Ele. Que a gente possa levar isso a orar, né, em particular, pedindo que o Senhor Deus encha o nosso coração com seu Espírito para que a gente realize com excelência ética a nossa vocação diária, nosso trabalho, nossos afazeres, ao mesmo tempo em que nos conceda a sabedoria de desacelerar, descansar na sua suficiência, sem sucumbir nesse ativismo ou na ilusão de que o nosso valor e a nossa salvação dependem apenas dos nossos próprios esforços, não é mesmo? E aí lembremos aqui do que está escrito lá em Salmo 127, versículo 2, ele dá aos seus enquanto dorme. E esse versículo dialoga diretamente com essa imagem aqui, com essa mensagem aqui de Êxodo 31, sobre o descanso do sábado e o limite do ser humano, porque ele ensina que de nada adianta a gente levantar de madrugada, dormir tarde, roendo aí o pó de dores, né, os pão das dores, se a gente não entender que o verdadeiro sustento e a bênção vem do Senhor, assim como o projeto do tabernáculo exigia, sim, habilidades técnicas extraordinárias, como nós vimos nos versículos 1 a 11, mas ele era parado no sábado, versículos 12 e 17, para lembrar o quê? Que esse Deus é o provedor. E o Salmo 127 reforça que a nossa produtividade não é o nosso Deus e que a capacidade de descansar e dormir em paz é uma demonstração de confiança de que Ele continua cuidando de tudo enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos. Espero que você tenha gostado aqui do nosso café com Jesus, nessa edição de Êxodo 31. Até a próxima, um grande abraço, Deus abençoe, a paz. Valeu!